Mateus 6:33. A gente às vezes lê esse texto da seguinte forma: buscai, portanto, ou pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Alguma versão está escrito isso? Eu acho que não. Então, a gente tem que entender o seguinte: as demais coisas coloca a gente no lugar de Jesus Cristo falando aquilo ali. Porque em nenhuma tradução, em nenhuma versão está escrito demais coisas, apenas estas coisas. E o que são estas coisas? Quem lê o texto sabe do que eu estou falando. Então vamos lá em Mateus 6, de 25 a 34. Então eu vou ler aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem o que são estas coisas. E não é qualquer coisa, tá, irmãos? Portanto vos digo: não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vamos parar por aqui por enquanto. O que Jesus está querendo dizer com isso aí? A gente, nós seres humanos, temos a tendência de querer saber o que vai acontecer amanhã. Nós somos ansiosos. Nós queremos o amanhã. E nós, vou falar agora para a juventude, nós jovens somos ansiosos triplicadamente. A gente é doido. A gente quer a coisa para ontem. E esse querer para ontem não é bíblico. E Deus condena. Nós temos que nos dedicar, pois, primeiramente ao reino de Deus e à sua justiça. Mas por que o reino de Deus e a sua justiça estão separados? Não é a mesma coisa? Não é a mesma ideia? Sim, é a mesma ideia. Mas quando você trata o reino de Deus, a gente trata o quê? Um louvor maravilhoso, né? Vir na igreja, buscar conhecimento com um pastor, né? Estudar a Bíblia e tudo mais. Quando a gente pega a justiça de Deus, a gente já trata de modo diferente. O que é justiça, irmãos? A gente tem aquela coisa assim: justiça é algo assim bem, né, rígido, bem reto. Então, para a gente prosseguir, eu queria que vocês mentalizassem a seguinte forma: nós estamos aqui apenas para adorar e louvar o nome de Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus não é buscar só o reino de Deus, porque isso também não é legal. Nós vamos buscar primeiro estas coisas que falou o texto aqui: vestimenta, alimentação, água, o que haver de comer, o que haver de beber, é tudo dado por Deus. Deus nos dá o básico necessário para nós. Esse básico necessário para nós não é um apartamento na beira da praia, não é uma BMW na garagem, não é uma conta recheada, não é isso. Isso é o básico? Não, não é o básico. No retiro, o pastor Eliender falou que foi numa casa lá no Nordeste, esse ano ainda, e lá o cara vivia numa casinha assim, daqui para lá, pelo que eu entendi. E a casinha era baixinha e tudo mais, e tinha um senhorzinho lá dentro, morando lá. E ele falou o seguinte: ele ficou me encabulado assim, que a gente, na cidade grande, né? A gente tem tendência de querer as coisas muito grandes, muito suntuosas, muito bem feitas, muito bonitas, aquela coisa toda. E lá, ele perguntou para aquele senhor: posso te fazer uma pergunta? O senhor é feliz? Aí ele falou: sou muito feliz, eu sou o mais feliz do mundo. E não tinha nada. Mas por que você é feliz? Porque eu tenho tudo que eu preciso. E tudo que a gente precisa é o quê, irmãos? É Jesus Cristo no nosso coração. O resto vem de brinde. Então, essa necessidade que nós causamos para nós mesmos de buscar as demais coisas, não estas coisas que está escrito na Bíblia, é que nos afasta de Deus muitas vezes. Às vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus por achar que precisamos primeiro trabalhar, construir uma vida, ganhar dinheiro, depois eu vou para Deus. Deus em segundo plano. Aqui está dizendo buscar e pois depois o reino de Deus? Não, buscar e pois primeiro. Primeiro é antes, né? Então, a ideia desse texto era para a gente entender que o reino de Deus deve e é prioridade em nossa vida. Porque se não for assim, nós não somos servos dele. E servo não é
algo, pelo menos, né, na nossa entendimento de ser humano, servo não é algo muito agradável de ser, é um escravo. Nós somos escravos de Deus, só que a Bíblia fala que o jugo dele é manso e suave. Ele é um bom Senhor para nós, né? Continuando a ler o texto, né, e tudo mais, a gente vê que fala sobre o reino, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino. O reino de Deus não é daqui. Alguém tem dúvida disso? Acho que não, né? Mas vamos tirar a dúvida? Mateus 18, 36. Todo mundo abriu aí? Mateus 18, 36 é Jesus Cristo com Pilatos, né? Pilatos fazendo um inquérito com ele lá, fazendo umas perguntas para ele lá e tal, fazendo alguns julgamentos com ele. E Jesus Cristo responde bem assim. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Tá bom até aqui. Entenderam? O reino de Deus não é desse mundo, mas Ele quer que nós vivamos o reino de Deus, porque Ele quer que nós sejamos filhos dEle, iguais a Ele, pertencentes ao reino dEle, que Ele criou para nós, desde lá do início, até a criação do mundo, nós éramos para ser perfeitos, mas teve a queda, então teve todo um plano de salvação. Deus, Ele corre atrás de nós o tempo todo, a gente que não percebe. A gente que às vezes não quer perceber, às vezes não quer aceitar isso, mas Ele faz isso o tempo todo, o tempo todo. Ele se manifesta para você, Ele traz mensagem, Ele traz música, Ele traz reflexão, Ele traz pensamentos diferentes na sua cabeça. Ué, eu nunca pensei que eu pensaria algo dessa forma. Olha, isso quer dizer isso? Isso é Deus falando com você. Ah, eu não posso entrar aqui, que negocinho na cabeça. Isso é Deus falando com você. Então essas coisas Deus traz para você, Jesus Cristo traz para nós. E o reino de Deus, como qualquer outro reino, ele não consegue ser estabelecido antes que um outro reino caia. Porque quem aqui, né, os jovens com certeza até falaram lá, né, Game of Thrones, né, aquela série e tal, são várias disputas, várias brigas e tal, por poder, por reinados, por dinheiro, por qualquer outra coisa. E é assim, é um querendo derrubar o outro. Mas o reino de Deus, ele é perfeito. Tem uma música que fala: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Está escrito na Bíblia isso aqui. É bíblico. Não é invenção do cantor, não é poesia, não. É bíblico isso. E o reino de Deus, para a gente, que é ser humano corruptível, pessoas que não entendem, muitas vezes, o poder de Deus e a sua visão para nós, achamos que isso é utopia. Impossível o reino ser tão perfeito assim. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus é perfeito, então tudo que vem dele também é perfeito. O seu reino também é perfeito e é magnífico. Para que o reino caia, para que o reino seja estabelecido, é necessário que venha o outro. E o reino de Deus está escrito do que ele é formado. Lá em Romanos 14, 17. Vamos lá em Romanos? Romanos 14, 17. Todo mundo achou? Amém, misericórdia? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós estamos falando sobre que tema? Liga da? Vamos ler de novo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas... Fala grande, mas... E no Espírito Santo, amém. Esse é o reino de Deus. Quem é que vocês preferem o quê? Ficar nesse reino, nisso daqui, que a gente está vivendo hoje, corrupção, lava-jato aí bombando, um monte de coisa acontecendo, a casa caindo, muita gente desempregada, crise econômica, crise financeira, crise não sei o que lá, da indústria, produção, não. Vocês preferem esse reino? Ou vocês preferem esse reino aqui? De justiça? Hein? Vamos pensar nisso, irmãos. Aonde a gente está amarrando o nosso burrinho. Onde a gente prefere amarrar ele. Por favor, hein? Eu gosto mais desse reino aqui, que é firmado em justiça, igualdade. A igualdade de Deus é diferente da nossa. Justiça. A gente está falando tanto da Liga da Justiça,
Está falando tanto de coisas justas, mas o que é justiça? Sinônimo de justiça, né? Vamos lá. Eu anotei aqui uns sinônimos aqui. Exato, merecido, exatamente, apertado, íntegro, legítimo, razoável, ajustado, afinado, imparcial, muito importante, puro e preciso. É tudo que é o reino de Deus, não é? Alguém tem alguma dúvida disso? Não, né? A pessoa, por mais justa que ela seja, ela nunca se compara ao justo juiz, que é o nosso Deus. Então o nosso Deus, a justiça dele é pura, é santa, é agradável. A justiça dele é a justiça real. A nossa é baseado em algumas coisas. E eu queria trazer para vocês aqui uma reflexãozinha, até algo engraçado, né? Quando você pega uma roupa, vai botar... Eu sofro muito com isso, eu sou meio gordinho, né? Quando você vai botar uma roupa e ela fica muito apertada, você fala que ela é o quê? Roupa justa, né? Mas a gente traz esse conceito errado. A gente fica igual um colchão amarrado, mas não é assim não. A roupa justa mesmo é a roupa que é certa. Ela cabe certinho, né? Eu sempre tenho que comprar uns números a mais, porque já viu como é que funciona o gordinho. Então, a justiça de Deus não é essa coisa apertada e nem aquela coisa folgada. É a coisa na medida certa. Tem o tempo certo, tem a definição da retidão certinha, e Deus, ele age dessa forma, de justiça, justo, ele é reto, e ele não vacila, nem pestaneja, né, como diz a Bíblia. A justiça de Deus, ela tem algumas características diferentes da nossa. A justiça de Deus, ela é santa, ela é o padrão de justiça que nós deveríamos seguir, ela é natural ao ser de Deus. Esse ponto me chama a atenção, porque isso não é natural ao nosso ser. Por mais que a gente tenha um senso de justiça, um senso de igualdade, um senso de tudo que a gente pode pensar que é bom, a gente dá uma descambada de vez em quando. A gente tende ao mal, ao fazer o mal. Aquele troco na padaria, que você pega lá, R$1 a mais, aquele dinheiro jogado no chão, que você viu que de quem caiu você vai... Isso tudo não é justiça. A justiça de Deus é perfeita, ela é imparcial. Não é você favorecer um amigo seu ou um parente seu. Voltou. Essa imparcialidade vem de Deus. Ele é imparcial, nós não. Nós somos imparciais quando nos convém. Quando não nos convém, nós não somos. Não é nossa característica, mas é de Deus. E nós temos que imitar a Deus, não Deus imitar a gente, correto? Deus ama a justiça. Lá em Salmos 45, 7, ele fala, amas a justiça. Um trecho do Salmo fala isso. A justiça de Deus é perfeita. Aristóteles, uma vez, ele diz o seguinte, a justiça engloba em si todas as virtudes. Se você pegar todas as virtudes de Deus e botar no centro dessa mesa aqui, todas as outras, a justiça, né, no centro aqui, todas as outras fazem conexão com ela. Deus é amor porque ele é justo. Deus é justo porque ele é amor. Então eles fazem uma interconexão entre todos os outros atributos de Deus. E a justiça está no centro dele. Deus é amor, mas ele é justo. Deus é bom, mas ele é justo. Deus é justo, mas ele é justo. A justiça de Deus é definitiva. O que é algo definitivo? As mulheres fazem uma pranchinha definitiva que não dura muito tempo, né? Uma permanente, né? Algo, né? Que não dura muito tempo, ela sempre muda. Mulher é assim mesmo. A justiça de Deus não é algo apropriado para a gente, porque nós não somos permanentes, nós mudamos. Nós somos mutáveis. E a Bíblia fala que nosso Deus é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Inclusive, ele não está no nosso tempo. Ele está no tempo dele, no kairos dele, quietinho lá. E nós estamos aqui no nosso cronos. Então, tudo que nós fazemos, nós seguimos uma linha de tempo e não sei o quê. Deus não, ele vai e volta. Para ele, ontem é hoje, hoje é ontem. 1000 anos é um dia é 1000 anos. Não tem essa com Deus. Deus é perfeito, gente. Eu fico maravilhado quando vejo esses textos assim, eu fico todo empolgado.
Tem aqui um texto muito legal, Romanos 9:20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quando Jó, isso é Romanos, né? Voltando lá para Jó, quando ele também estava numa situação ruim, né? Que perdeu família, perdeu tudo, e tudo tirou dele e tal, ele ficou sem nada. Ele chegou a debater com Deus, né? Deus falou assim: ô Jó, você estava onde quando eu criei o mundo? Onde é que você estava que eu criei os maiores animais do mundo? Quando eu criei isso, começou a falar a criação de Deus todinha. E Jó teve que se recolher a sua insignificância. Quando Deus nos mostra para a gente, é isso mesmo, nós nos recolhemos a nossa insignificância, porque nós somos insignificantes. E não tem jeito, irmãos. Se nós não entendermos isso, puxarmos isso para nós e tirar como lição que nós precisamos de Deus e que Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é amor, mas Ele também é justiça, nós vamos passar mal nesse mundo e quem sabe nós nem conseguiremos estar no céu junto com Ele. Porque acreditar num Deus que tem todos os atributos que nós gostamos e não acreditar num atributo que nos fere, também é pecado. Não é Deus. Deus é tudo aquilo ali. Se você tira um pedacinho, não é Deus mais. Aquilo ali é o seu Deus, mas Deus não é aquilo ali. Deus, Ele falou que Ele é o que é. Ponto. Eu sou o que sou. Antes de você, depois de você, com você e para todo sempre, amém. Sou eu. Eu sou o que sou. Esse é o nosso Deus. E eu queria que vocês refletissem no tema que a gente vai discutir agora, a partir da quinta-feira agora, é o mês dos jovens, né? E o nosso tema também é Liga da Justiça. E nosso texto-tema é o justo viverá pela fé. E esse tema, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, é para a gente pensar e refletir na seguinte vida que nós queremos levar. Fazendo um paralelo, né, com tudo o que está acontecendo aí de Liga da Justiça, do filme, aquela coisa toda, nós somos os heróis do mundo. Nós aqui vamos trazer a salvação para o mundo. Então, se nós não estivermos arraigados e firmes na justiça de Deus, que herói é a gente? Se a gente não consegue nem se salvar. Imagina salvar os outros, ajudar a salvar os outros, trazer a mensagem de vida e esperança para as outras pessoas. Então nós devemos ser Liga da Justiça sim, mas lembrar da justiça de Deus, não da nossa. Lembrar que Ele é incorruptível e nós não. Lembrar que Ele é eterno e nós não. Lembrar que Ele é definitivo e nós não. E lembrar que Ele é soberano e nós somos apenas criaturas.